Boa noite a todos, sejam muito bem-vindas, bem-vindos a mais um estudo do Grupo Servos de Jesus. Tudo bom, Adriane? Boa noite. Boa noite para todos, espero que todos estejam muito bem. Seja bem-vindo, viu? Nós Obrigado. vamos iniciar aqui com a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, para poder harmonizarmos aqui, né? Cadê meu óculos aqui? E a lição para nós da noite é Ministérios. Cada um administreis aos outros o dom como recebestes, como bem dispensados da graça de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Toda criatura recebe do Supremo Senhor o dom de servir como um ministério essencialmente divino. Se o homem levanta tantos problemas de solução difícil em suas lutas sociais, é que não se capacitou ainda de tão elevado ensinamento. O quadro da evolução terrestre apresenta divisão entre os que denominais magnatas e proletários, porquanto, de modo geral, não se entendeu até agora no mundo a dignidade do trabalho honesto, por mais humilde que seja. É imprescindível haja sempre profissionais de limpeza pública, desbravadores de terras insalubres, chefe de fábricas, trabalhadores de imprensa. Os homens não compreenderam ainda que a oportunidade de cooperar nos trabalhos da terra transformam-nos em despenseiros da graça de Deus. Chegará, contudo, a época em que todos sentirão ricos. A noção de capitalista e operário estará renovada. Entender-se-ão ambos como eficientes servidores do Altíssimo. O jardineiro sentirá que o seu ministério é irmão da tarefa confiada ao gerente da usina. Cada qual ministrará os bens recebidos do Pai, na sua própria esfera de ação, sem a ideia egoística de ganhar para enriquecer na terra, mas de servir como proveitoso para enriquecer em Deus. E assim, Senhor, nas vibrações dessa leitura, pedimos que abençoe a todos nós aqui, que nos encontramos conectados para assistir essa palestra. Pedimos que abençoe nosso irmão Adriano, que fará o estudo da noite. Que Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Obrigado. Vamos lá, né? Pessoal, se tiver alguma dúvida aí, pessoal, pode deixar aí no chat, nós vamos acompanhando e a gente traz para o Adriano aqui, tá bom? Aí nós vamos até às 21, tá, Adriano? Se você precisar Obrigado. de alguma coisa, é só me chamar aqui, tá bom? Tá, joia. Muito Deixa obrigado. à vontade aí, nada. Primeiro, antes de começar o estudo, gostaria de agradecer o convite da casa, né, pela oportunidade de estar conversando com vocês. Estamos aí nesse encontro, que é um encontro online, né, e infelizmente a gente não está tendo um encontro presencial, mas faz parte das circunstâncias em que a ciência nos impõe, né, essas restrições, mas lógico, né, com as informações que a gente tem, principalmente das mudanças que estão por vir, a gente confia que quem sabe aí, no próximo ano, no outro ano, a gente possa olhar nos olhos, né, abraçar com tranquilidade e seguir, né, a vida adiante, superando os obstáculos que, de certa forma, essa pandemia nos impõe. Mas, independente dessas questões, a gente fica muito grato de estar aqui, mesmo com essas características tão distintas, falando um pouquinho da doutrina espírita, do evangelho, que é exatamente o tema que a gente vai conversar hoje, tá bom? Fique à vontade para fazer alguma pergunta, para poder participar do estudo. O estudo tem uma dimensão muito doutrinária, apesar de uma relação forte também com o evangelho, mas sim tem uma percepção muito vinculada à obra de Kardec e à obra também subsidiária, vinculada à figura do Chico, de André Luiz, de Emmanuel. Eu já vou me antecipar e pedir desculpa para vocês a respeito de um tema, né? O assunto é um assunto que seriam as missões dos espíritos, e a gente entende que esse assunto ele é um pouco denso em termos de conteúdo. Aí eu trouxe, né, uma cola que está aqui comigo, que vai estar no meu computador o tempo todo, e eu vou ter que ler de vez em quando, vou ter que consultar as informações,
até para que a gente possa ter consistência na nossa conversa, tá bom? Então, peço desculpa quando eu parar, ter que dar uma lida, não é a intenção do nosso estudo, mas existe essa questão que vale a pena a gente aprender mais do que comigo, com os espíritos, que é exatamente o tema do nosso estudo, né? As missões dos espíritos, tá bom? O primeiro ponto, então, que a gente, né, inicia nosso estudo é um convite a respeito um pouco da origem doutrinária acerca do nosso tema, tá bom? Nós sabemos que desde a antiguidade existe uma crença muito intensa de que os espíritos, vamos colocar assim, no sentido das forças metafísicas e espirituais, já cumprem algumas tarefas que são determinantes no destino de nós aqui encarnados na Terra. Lógico, essa crença ela é fundamentada sob várias perspectivas religiosas, sejam monoteístas, sejam politeístas, e se manifestam, né, historicamente de uma forma muito surpreendente, seja dentro do estudo da religião ou até fora da própria religião. Eu poderia dar muitos exemplos, mas alguns eu sou mais encantado, tá bom? Não tem como, por exemplo, a gente não lembrar lá da Grécia Antiga, do famoso Templo de Delfos, em que você tinha, né, uma referência religiosa muito importante para os gregos, de consulta espiritual, para que eles pudessem, a princípio, tomar decisões, seja para temas do cotidiano, seja para temas importantes como fazer uma guerra ou não. A gente lembra que os gregos, na antiguidade, eles se reuniam em cidades e estado, ou seja, eles tinham muita autonomia política, e muitas vezes, quando iam decidir algo muito ao que deu um Delfos, sobre a do né, Deus seria conseguiu cumprir uma parte de sua própria esse assunto. Nós não estamos uma doutrina reveladora da verdade, ela tem que ser replicada sobre qualquer estudo, digamos assim, transparência e fluidez. É muito influenciado pelo pensamento racional, né, inclusive sob influência aí, iluministas do século Adriano, tá falhando um pouquinho, vamos ver se melhora. e mais do que isso, a capacidade
Ele, como um grande estudioso, busca compreender o fenômeno espiritual por trás das manifestações da mesa girante, das mesas girantes. Kardec ele acaba escrevendo uma obra de referência, que é a primeira obra espírita, que é o Livro dos Espíritos, que basicamente vai ser um gigantesco manual de entendimento da dinâmica espiritual e daquilo que os espíritos realizam, digamos assim, em sua existência. Então, a maior parte do Livro dos Espíritos é focada exatamente em falar dos espíritos. Para quem não tem ideia mais ou menos quantitativa, né, do que eu estou abordando nesse momento, a gente poderia propor uma fragmentação do Livro dos Espíritos em 4 grandes pedaços, tá bom? Que estão presentes, em especial, a partir da segunda edição do Livro dos Espíritos. A primeira edição, ela não veio completa, a de 1857, mas a partir das edições seguintes, ela já vem completa com, né, mais de 1000 questões. Quando você pega a edição completa do livro, você tem 4 grandes trechos, né? Uma parte que trata, né, das causas primárias, que vai falar de Deus, aquela pergunta clássica, que é Deus, que abre a obra do Livro dos Espíritos. Depois nós vamos ter uma segunda parte, que Kardec dedica ao mundo espírita. E para evitar de ser confundido com o mundo de nós, espíritas, é chamado mundo espírita ou dos espíritos, para fazer alusão exatamente ao plano espiritual, ao mundo metafísico. Então, Kardec dedica uma segunda parte para abordar esse assunto. Uma terceira parte ele dedica às leis morais, e uma quarta parte ele dedica às esperanças e consolações. Ora, o nosso estudo de hoje, ele é, sem sombra de dúvida, focado na segunda parte, que é o mundo espírita ou dos espíritos, em que Kardec vai iniciar uma sucessão de perguntas ao próprio plano espiritual a respeito da dinâmica da organização deles, os espíritos. Seja a dinâmica social, seja a dinâmica ocupacional, seja a dinâmica de integração ou não por afinidade, definição, né, de padrões hierárquicos, tudo que você puder imaginar, Kardec vai perguntar para os espíritos. É muito engraçado, né, que nós, espíritas, às vezes não imaginamos muito como funciona o plano espiritual. É incrível, né, como isso é possível, né? Às vezes a gente ainda tem medo, né? Medo de se eu morrer, como vai ser? Te lê alguma coisa, mas às vezes a gente tem algumas dúvidas. Kardec dedicou a maior parte do primeiro livro espírita para fazer as perguntas que nós teríamos curiosidade de fazer para os espíritos. Vamos colocar isso em números, tá bom? Só de curiosidade. Kardec dedicou 537 questões do Livro dos Espíritos para fazer pergunta aos espíritos. 537. Isso equivale a 53% do Livro dos Espíritos. Então, mais da metade do livro, ele faz perguntas variadas. Se você conseguir fazer uma pergunta diferente do que Kardec fez, né? De certa forma, você vai ser quase genial, porque ele fez mais de 500 perguntas. Então, possivelmente, se a gente tem uma curiosidade de como funciona, digamos assim, lá em cima, né? Com certeza, Kardec fez essa pergunta. Eu gosto muito de uma pergunta de Kardec, que ele perguntou se os espíritos gostam de música. Olha que bonito, né? Vocês escutam música? Vocês gostam de música? Olha que sensibilidade de Kardec, de querer saber se eles gostavam de ouvir música. E aí a resposta dos espíritos, uma resposta linda, né? Eles falam assim, comparado, né, a música divina com a música terrena, né, a música de vocês seria semelhante aos sons dos primeiros primatas. Olha que linda a resposta, né, dos espíritos, né? Ou seja, a nossa música, comparado com a música espiritual que eles escutam, seriam como os sons dos primatas. Essa resposta é muito chocante, né? Porque ela foi dada no século XIX, quando só tinha música clássica, né? Eu fico imaginando o que os espíritos responderiam hoje, né? Com a nossa produção cultural de um mundo em transição, né? De prova e expiação para a regeneração. Dá até medo, né? Da resposta que eles dariam. Mas, né? Fora a brincadeira, a gente entende que ele fez várias perguntas. E nesse universo das variadas perguntas, a gente pode concluir algumas coisas, que eu, né, fiz uma lista para vocês aqui de conclusões, que eu vou ter que consultar para a gente não se perder no nosso estudo, tá bom?
Da nossa lista, a gente pode colocar aqui 7 boas constatações, tá bom? Do diálogo de Kardec com os espíritos. A gente resumir as 537 perguntas para a gente poder entrar de forma mais profunda no nosso tema. A primeira constatação que a gente pode ter das perguntas de Kardec é que existe 2 planos da vida. Isso é algo fundamental, tá bom? Kardec poderia concluir numa obra de que não existe. E é o contrário, ele vai concluir que existe 2 planos da vida, né? Inclusive, a gente lembra das palavras de Jesus no Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 36, quando Cristo fala até que meu reino não é deste mundo, né? Uma frase muito consoladora, quando a gente, né, passa por sofrimentos aqui na Terra, e quantos de nós, né, vivemos dias difíceis, seja no âmbito familiar, no trabalho, né, nas nossas questões pessoais, e quando a gente tem as nossas dúvidas, é muito consolador a frase do Cristo dizendo, meu reino não é deste mundo, sim? Que pode ser completada pela segunda conclusão. Eu falei que além da existência de 2 planos, a gente pode concluir que a verdadeira pátria do espírito é o plano espiritual. Portanto, nós estamos, tecnicamente falando, no lugar errado, né? O lugar correto de estar, ou mais adequado de estar, seria o plano espiritual. Nós estamos aqui aprisionados, constrangidos, detidos, como quase uma prisão, em 2 esferas, né? Que seria a esfera corporal e a esfera social, né? A esfera corporal, muitas vezes, nos constrangindo, né? Pela dinâmica de nosso corpo, que muitas vezes envelhece e já não consegue responder de uma forma muito plena à nossa mente ainda acelerada, e, ao mesmo tempo, os constrangimentos sociais, né? De muitas vezes não conseguimos nos reunir apenas por afinidade. E temos, às vezes, no nosso emprego, temos, às vezes, até na nossa família, na relação com, né, marido e filhos, pais, irmãos, relações que muitas vezes não são de afinidade. Então, que nos sufoca muitas vezes, né, que dá aquela sensação do tipo, mas tem algo de errado no mundo em que vive. Aí, quando isso, né, acomete meu coração, porque o expositor da noite não é uma pessoa, lógico, isenta de todos os sofrimentos plausíveis da Terra, eu me consolo muito com a frase de João, né? Lá do Evangelho de Jesus, no Evangelho de João. Meu reino não é deste mundo. Portanto, né, a felicidade não é necessariamente algo que é um patrimônio terreno em nossa existência, né? Espíritos superiores não foram muito felizes na Terra, tá bom? Foram felizes na relação com Cristo e na relação com o Pai, mas não nas relações cotidianas de nosso planeta. Então, é bom nós olharmos para o futuro, vida futura. Quando apertar por aqui, a gente falar, é isso mesmo, é um mundo de prova e expiação, e vamos aguardar que, sim, teremos mesmo dias difíceis para expiarmos nossas complicações. Eu morro de medo de falar essa frase, né, de que a pátria é a pátria do espírito, porque muita gente, né, como a gente até acabou de falar, anda desanimado, né, com as relações, insisto, corporais e sociais, e fica aí, não, então deixa eu ir embora, né? Não é para ir embora, né? Reencarnar é muito difícil, reencarnar é muito trabalhoso, a gente gasta 9 meses para reencarnar e desencarna num estalo de dedo, então vamos confiar que estamos no lugar certo na hora certa, né? A vida adequada no plano espiritual só é construída a partir de uma vida adequada no plano terreno, né? A vida futura harmônica, que todo mundo sonha em ter, ela tem um início que é o dia de hoje, ela tem uma hora que é a hora de agora, né? Então a gente, não, pretendo viver melhor, pretendo, né? Então você pode começar agora, né? Que é exatamente esse processo. Então, sim, estamos no lugar certo, na hora certa, apesar de que a verdadeira pátria é o lado de lá, tá bom? Como eu acabei de falar, também podemos habitar essa pátria pelo desencarne, isso é um comentário importante. Então, estamos dentro de um aspecto transitório no corpo terreno, vamos desencarnar e ir para essa pátria. Esses espíritos que habitam esse plano não são espíritos especiais, portanto, Kardec deixa bem claro que não existe espíritos criados em condição especial. Kardec deixa bem claro que nascemos simples e ignorantes, e, portanto, não existe anjos e nem demônios criados assim.
Existem pessoas que agem de forma angelical e tem pessoas que complicam os outros. Mas isso é uma decisão a partir do desenvolvimento da evolução, não um processo de criação nessa condição. Outro comentário importante de Kardec. Kardec fala que os espíritos se organizam dentro de uma forma hierárquica. Peço perdão. Tomar um pouco de água, só um instante. Kardec deixa bem claro que os espíritos se organizam, né, daquilo que a gente define como uma forma hierárquica. E essa hierarquia que a gente pode encontrar dos espíritos é uma hierarquia. Deixa eu só organizar aqui, que eu acho que eu perdi um pouco o nosso foco. Deixa eu voltar para ficar um foco mais natural, que vocês me verem melhor. Senão vocês não vão me ver direito, e aí fica ruim. Só um instante. Acho que eu tossi, fiz um movimento indevido. Apenas um instante. Deixa eu ver se eu volto a ficar certinho aqui com vocês. O foco tá legal, Adriano. Tá parecendo agora, acho que agora acabei de arrumar, pronto. Tá Aqui certinho. Deu. Obrigado. Agora deu certinho, eu estava um pouco embaçado. Obrigado. Mas voltando, então. A gente pode falar que existe uma ordem hierárquica, né, relacionada aos espíritos. Essa ordem hierárquica, a gente normalmente vincula aqui. Vincula ao fato que os espíritos, lá na pergunta 100 do Livro dos Espíritos, eles se organizam, tanto na condição de espíritos ainda ignorantes, como espíritos angelicais. Então, existe uma ordem hierárquica dos espíritos. A gente não tem como não lembrar que na pergunta 625 lá do Livro dos Espíritos, foi perguntado qual que é o exemplo, né, qual que é o modelo, o guia e modelo, né, que foi fornecido a nós, né, o espírito de principal referência, o mais perfeito que tivemos contato, e sim, a resposta, sem sombra de dúvida, foi, né, a presença de Jesus. Então, dentro dessa hierarquia pautada na moral, em valores, né, que são valores que Cristo nos trouxe, a gente entende o Cristo, ele mesmo, né, Jesus, como nossa principal referência. Então, sim, existe hierarquia. Eu falei da pergunta 100 rapidamente. A pergunta 100 é a pergunta que tem uma divisão em 10 categorias dos espíritos, tá bom? Kardec deixa bem claro nessa pergunta que é uma divisão didática. Inclusive, isso é uma resposta de páginas, a pergunta 100 do Livro dos Espíritos, que é abordado o tema de forma bem didática, tá bom? E aí eu estou chegando exatamente no fim da minha lista, né, que Kardec nos sugere, né, lá no Livro dos Espíritos, que existe uma coexistência, atenção, uma coexistência dos espíritos da verdadeira pátria, que é o plano espiritual, conosco. Ou seja, os espíritos não estão em um local inacessível. Muito antes, pelo contrário, eles compõem, né, o nosso universo particular. Ou seja, eles coexistem conosco. Sim, eles podem estar em colônias espirituais, podem estar em outros planetas, mas existem muitos espíritos integrados conosco, vivenciando nossa experiência do cotidiano. E mais do que isso, no nosso sétimo e último item, vem, né, a questão central. Não só eles convivem conosco, mas podem nos influenciar. Na famosa pergunta 459, quando fala assim, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações? Aí a resposta é famosa. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque, muito frequentemente, são eles que vos dirigem. Então, sem sombra de dúvida, eles podem nos influenciar, tanto de forma positiva quanto negativa. Daqui a pouco, no próprio estudo, eu quero abordar um pouco mais essa questão com paciência com vocês. Então, se a gente puder reunir todas essas ideias, Kardec, então, vai pegar uma lupa e vai julgar sobre o mundo desses espíritos, esse mundo metafísico, e tentar compreender um pouco de forma mais clara e didática como funciona a dinâmica desse plano espiritual. São pessoas ociosas, né? São pessoas ocupadas. Essas pessoas, elas voltam até o mundo terreno
né? Existe uma barreira que impede comunicação? Então, dentro dessa postura didática, exatamente nesse capítulo que estamos estudando, que é o capítulo 10, da terceira parte, que vai abordar exatamente o tema, né, que é o tema da ocupação dos espíritos e o tema das missões dele, tá bom? E aí, essa primeira parte já começa aí com uma pergunta que a gente considera fundamental, né, que é a pergunta 559, tá bom? Em que Kardec sugere assim: alguma outra coisa, né, incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorar em si pessoalmente? Então, olha que pergunta curiosa, né? Os espíritos fazem alguma coisa além do seu esforço de uma melhoria pessoal, né? Foi a pergunta proposta aí por Kardec. Kardec começou a investigar como é que esse pessoal lá, né, se organiza. E olha que resposta curiosa. Concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. Gente, é pura poesia, né? Os espíritos têm hora que eles são muito austeros com Kardec, e sem sombra de dúvida, né? Aquela resposta da música é uma resposta austera, né? Comparar a música terrena com, né, os gritos dos selvagens, mas essa resposta aqui é pura poesia. Quando Kardec interroga, né, o que vocês fazem, e aí concorrem para a harmonia do universo, é dizer, né, que as coisas que estão em torno de nós, elas são geridas, organizadas pelos espíritos. E não tem como a gente não lembrar, né, da clássica pergunta do Livro dos Espíritos, o número não vai vir em minha cabeça agora, mas eu sou apaixonado por essa questão, que é exatamente quando é perguntado também para os espíritos qual que é o objetivo da encarnação. Eu sou muito apaixonado com essa pergunta, né? Qual o objetivo da gente estar encarnado? Né? Uma questão fundamental. E aí, de forma também poética, em meio a uma pergunta um pouco extensa, os espíritos respondem que temos também uma missão ao encarnar, que é cumprir a parte que nos cabe na obra da criação. Gente, vou repetir. Cumprir a parte que nos cabe da obra da criação. Então, tanto para a harmonia do universo quanto para a nossa existência terrena, configura-se objetivos a serem obtidos ou serem alcançados, na medida que existe lá, na proposta espiritual, a lei do trabalho, a execução de tarefas. Isso, lógico, tanto para os espíritos quanto para conosco, é algo que nos convida à experiência do executar, a experiência da vida que faz sentido. O fato de nós reencarnarmos, isso configura para todos nós a percepção de nossa função na Terra, seja no âmbito particular, ou seja num espaço mais amplo, dentro da nossa família, dentro do nosso prédio, dentro do nosso trabalho, ou daquele grupo que a gente, porventura, possa influenciar. Não estou falando aqui de Francisco de Assis, de Bezerra de Menezes, de Chico. Eu estou falando de nós aqui que estamos reunidos nesse encontro, né? A pergunta maravilhosa que os espíritos também fazem é: qual a parte que nos cabe da obra da criação? Né? Aos espíritos, né? Se eles concorrem para a harmonia do universo, será que os espíritos estão ociosos? E a resposta é óbvio que não. Eles estão em plena atividade. É isso que faz da obra de André Luiz, que é o livro Nosso Lar, um livro mágico. Na medida que André Luiz, naquela obra inicial de referência, de fácil leitura, até comparado com outras obras de André Luiz, ele busca esmiuçar a dinâmica de atividades daquela colônia específica de transição. E o grande olhar de André Luiz é o olhar da ocupação, em que ele vai narrar uma colônia espiritual em que as pessoas estão ocupadas, executando tarefas variadas, com profunda humildade e com determinações das mais distintas possíveis, de acordo com a afinidade de cada espírito ali presente, cumprindo a resposta, que é exatamente o quê? Concorrerem para a harmonia do universo.
Eu vou acabar de responder a pergunta, da resposta dos espíritos, e aí eu quero falar um pouquinho mais dessa questão. Fala assim, a vida espírita é uma ocupação contínua. Olha só que maravilha, a vida espiritual é uma ocupação contínua. Eu não tenho como a gente não sentir um apelo aí de autocrítica, né? Quantos de nós trabalhamos para aposentar? Não é isso mesmo, gente? Quantos de nós, né? Minha esposa me criticou recentemente, foi uma crítica que eu achei muito prudente da parte dela. A gente tem, né, um bebê aqui em casa, né, recém-encarnado, que é a Luísa. A Luísa vai fazer 1 ano esse mês, agora ela está há 9 dias do seu aniversário de 1 ano, e eu resolvi fazer as contas de qual é a idade que a Luísa vai ter para que eu possa aposentar. Esse é o expositor, né, de hoje. Aí, esses dias, eu estava todo feliz, mas, Luiz, daqui a alguns dias você vai fazer aniversário. E vão faltar tantos anos para que eu possa aposentar, tudo bem? E minha esposa, então, me deu um puxão de orelha. Falou assim, você não quer contar outra coisa, não? Para que você vai estar pressionando a idade da menina para ela crescer rápido para você aposentar, né? Então, você não escolhe outra coisa, a sua própria idade, para você aposentar, né? E aí, eu achei isso bonito, porque ela falou assim, você está perdendo a oportunidade de curtir a jovem, né, de vê-la na sua infância, exatamente por um anseio seu de aposentar daqui a alguns anos, e quando aposentar não vai saber o que fazer, não é mesmo? Ou vai desencarnar, que é o mais importante ainda, né? Quando chega lá, aposenta, você, então vamos desencarnar ele, porque ele já não está cumprindo a sua atividade, né? Ou seja, não está cumprindo aquilo que deve fazer, aí a gente desencarna, fala assim, então vou lá para o plano espiritual, agora eu vou descansar. Aí você chega lá, vem essa frase, a vida espírita é uma ocupação contínua, bem? Então, né, constante, mas que nada tem de penosa, não é isso mesmo? Como a vida na Terra, porque não há fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. Então, as pessoas trabalham, as pessoas realizam o plano espiritual por opção, por prazer de realizar as suas atividades, dentro das mais variadas, né, possibilidades existentes, dentro das mais variadas possibilidades no âmbito hierárquico. Aí eu vou completar, né, com a pergunta seguinte, que é a pergunta 559, perdão, fala assim, também desempenham função útil no universo espíritos inferiores e imperfeitos? Olha que pergunta boa para a gente, né? Kardec preocupado conosco, assim, quando aquele expositor desencarnar, né? Vai ter alguma coisa para ele fazer, ele vai ficar à toa, né? Então, também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? E a resposta é, todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, não concorre tanto, né, o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto. Olha que bonito, né? Então, tanto o servente, que se ele não comparecer na obra, a obra não é realizada, quanto o arquiteto, que não vai, né, iniciar o projeto, a obra não é constituída. Então, Kardec, justamente, os espíritos, melhor dizendo, deixam bem claro. Ou seja, em qualquer ponta da hierarquia espiritual, existirá algum grau de ocupação. E aí, nesse caso, portanto, reitero, há uma negação da ideia de um universo ocioso e sem atividades, né? Para muitos, eu sei que eu estou decepcionando, né? Estavam esperando descansar um pouco no plano espiritual, não vão. Né? Dá para descansar só em lugares que o ócio é valorizado, mas aí são linhas obsessivas, né? Você vai imaginar no umbral, né? E aí não é descanso, né? É sofrimento constante, né? A mente ocupada pelo trabalho é o que caracteriza as dinâmicas espirituais. Inclusive, né, sobre as mais variadas ocupações. Isso eu achei muito incrível isso, né? Eu tinha separado alguns trechos aqui do estudo, mas a gente tem preocupação com o tempo, mas eu coloquei variações de exatas, humanas e biológicas, né? Isso é muito maravilhoso, né? Quando a gente pega ali no próprio livro Nosso Lar, quando tivemos aquelas manifestações a favor do acesso a alimentos mais pesados em Nosso Lar, é um trecho muito incrível do livro, e a narrativa que é feita, André Luiz, é que são os setores mais integrados a áreas técnicas de Nosso Lar, que não conseguiam entender por que a alimentação estava sendo restrita dentro da colônia. Né? Entra naquela discussão sobre
uma colônia de transição, se os alimentos devem ou não serem pesados, né? E aquela angústia de não ter acesso à alimentação, que é uma angústia muito mais daquilo que a gente poderia dizer de uma tendência alimentar que vinha de um processo reencarnatório, do que necessariamente uma necessidade do perispírito, já que o perispírito não tem sistema digestivo, ele não vai precisar de digerir nada, então é muito mais o automatismo do alimento, né? E aí as manifestações de resistência em nosso lar contra, né, alimentos mais leves, né, o caldo reconfortante, veio exatamente de setores que eram mais técnicos da colônia, ligado, por exemplo, à área de exatas, a ponto aí de que a colônia teve que fazer, né, uma atitude de fechamento, foi um dos momentos mais tensos da história da colônia, foi um dos poucos momentos que nosso lar teve que acender aqueles sistemas de proteção para que a colônia não fosse atacada por forças obsessivas. Então, a gente entende, sim, que existiam manifestações de exatas, como de humanas, né? Basta você imaginar ali as áreas de lazer, entre aspas, né, lá de nosso lar, né, o local em que as canções, por afinidade regional, eram manifestadas, sendo no centro da praça a canção universal. Então, olha que lindo isso, né? As pessoas ligadas à cultura, ligadas mais a setores, insisto, de humanas, se a gente pode falar, ali focado no desenvolvimento das artes. E a gente também tem narrativas vinculadas às áreas da biologia. Basta você pegar o clássico livro Missionários da Luz, também de André Luiz, que é um livro que tem um enfoque técnico biológico gigantesco, inclusive com narrativas surpreendentes de pessoas em áreas técnicas ligadas à biologia, levando rolos com mapas genéticos para definir padrões reencarnatórios futuros, seja para si mesmo, seja para parentes, intervindo a favor de reencarnações de pessoas. Então, eram indivíduos completamente dedicados ao setor da biologia, né, que não adiantava a pessoa que cantava bem lá aparecer, não adiantava alguém que conhecia de engenharia colaborar, era a pessoa que entendia da área biológica, de genética mesmo, para definir os padrões de um futuro corpo reencarnante segundo as necessidades desse corpo, né? Vai ser um corpo de alguém que precisa desenvolver o raciocínio rápido, então vamos, né, habilitar a pessoa nesse ponto. Vai ser uma pessoa que precisa da força física para executar suas atividades, então vamos habilitar as suas habilidades corporais. É uma pessoa que precisa das mãos delicadas, né, com o intuito de fazer o quê? Fazer crochê, fazer cirurgia, então vamos habilitar aí a fineza, né, nas mãos desse indivíduo. Então, é muito lindo, né, que as ocupações variam em relação às narrativas dos espíritos, de acordo com as nossas tendências, que se reproduzem, como sabemos, no próprio plano espiritual. Aí eu trouxe um trecho, né, que ele é muito angustiante e ao mesmo tempo consolador, que é um trecho da ministra Veneranda. Não sei se vocês, né, lembram lá do nosso solar, que a ministra Veneranda é um dos espíritos mais extraordinários que tem lá no nosso lar, uma referência de luz, uma referência de um espírito que conseguiu, sim, chegar bem próximo dos valores edificantes que nós tanto nos esforçamos para ter. Tanto que é narrado, né, no livro, que ela é uma das poucas pessoas do nosso lar que teve um certo contato com a própria figura do Mestre, com a própria figura de Jesus. Segundo falou, é a única figura, é a única pessoa, o único espírito de nosso lar que chegou a ter contato com o Mestre. E aí, fazendo comentários a respeito de Veneranda, é um capítulo dedicado, né, a narrar sua história, existe um comentário que eu considero assim, muito incrível a respeito daquilo que nós estamos abordando no estudo de hoje, que é a missão dos espíritos, que é um episódio a respeito de uma comemoração que se deu em nosso lar em homenagem a Veneranda. Vou ler o trecho para vocês, tá bom? Do livro. Fala assim. Além disso, há outra nota interessante relativo a ela, a Veneranda. Um dia, há 4 anos, nosso lar amanheceu em festa. As fraternidades da luz, que regem os destinos cristãos da América, homenagearam Veneranda, conferindo-lhe a medalha do mérito do serviço, a primeira entidade da colônia que conseguiu, até hoje, semelhante triunfo, apresentando
1 milhão de horas de trabalho útil, sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. Antes de continuar, tá bom? A ministra veneranda foi o primeiro espírito de nosso lar que atingiu 1 milhão de horas trabalhadas, tá bom? E por isso houve um grande evento, uma grande festa lá em nosso lar, em homenagem a ela. Eu não tenho registrado aqui, né, o que é 1 milhão de horas trabalhadas, mas eu tenho mais ou menos ideia de cabeça, tá bom? É 1 milhão de horas trabalhadas, deve estar aí curioso querendo saber quanto que dá, né? Isso dá mais de 100 anos de trabalho, tudo bem? Se não falei memória, 114 anos de trabalho. Mas vamos colocar assim, mais de 100 anos de trabalho. Só que isso não é incrível por si só, tá bom? O mais incrível foram as características do trabalho executado por veneranda. Vou repetir porque pode ser que não tenha ficado claro, tá bom? Ela trabalhou por mais de 100 anos, por 1 milhão de horas, lá vai, tá bom? Sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. Então, ela não só trabalhou de forma útil, né, por 1 milhão de horas, mas ela não reclamou, não esmoreceu e não interrompeu. Aí você vê que, né, a diferença que temos a respeito desses espíritos, né, evoluídos do plano espiritual, né, que às vezes a gente não consegue compreender, né, a dimensão de sua ocupação. Não é à toa que o próprio Chico fala, né, que a principal tristeza, né, de uma pessoa que desencarna é perceber o tempo perdido, né? Quantos de nós perdemos tempo em reclamações, perdemos tempo, né, com um ócio nem sempre, né, proveitoso, perdemos tempo, né, com lazeres nada condizentes, né, com os valores do cristianismo e com os valores da própria doutrina, e aí, né, vem essa linda referência aí de veneranda. Após, né, trabalhar por 1 milhão de horas, ela recebeu aí uma homenagem. Mas a parte mais surpreendente vem agora, né? Quer dizer, tão surpreendente quanto vem agora, tá bom? Generosa comissão veio trazer a honrosa mercê, mas em meio ao júbilo geral, reunidos na governadoria, os ministros e a multidão, na Praça Maior, a ministra veneranda apenas chorou em silêncio. Entregou, em seguida, o troféu aos arquivos da cidade, afirmando que não o merecia e transmitindo-o à personalidade coletiva da colônia, apesar dos protestos do governador. Desistiu de todas as homenagens festivas com que se pretendia comemorar mais tarde o acontecimento e jamais comentou a honrosa conquista. Então, tá aí, né? Não basta ter trabalhado 1 milhão de horas. Ela não aceitou as homenagens, apenas chorou em silêncio, entregou a homenagem que ela recebia para a coletividade da cidade, cancelou todas as comemorações e nunca mais tocou nesse assunto. Então, é isso que a gente está, né, falando no nosso estudo de hoje, né? A ocupação dos espíritos, né? A dedicação deles àquilo que seria, né, a harmonia desse universo, né? Aquilo que a gente, né, comentou mais cedo, que é exatamente essa relação harmoniosa. Colocando o pezinho mais no chão, né? Porque veneranda está em outra categoria, né? Quando comparado conosco, a gente pode fragmentar nessa parte do estudo. Eu estou um pouco preocupado com o meu tempo. 2 tipos de missões dos espíritos, né, que é o nosso estudo de hoje, tá bom? A gente vai categorizar essas missões, tanto vinculadas, né, a relações de construção, de harmonia da própria natureza, né, nas suas dinâmicas da natureza, ou seja, constituição planetária, eventos importantes como eventos da natureza, a gente está vendo aí a chuva, né, eu estou escutando o som da chuva nesse momento aqui no nosso estudo, como ao mesmo tempo as relações dos espíritos conosco, tá bom? Então, eu vou sugerir primeiro as relações pessoais, depois as relações com a própria natureza, tá bom? Como a gente comentou no início do estudo,
nós sabemos que os espíritos, eles interagem conosco. E muitas dessas interações, elas se pautam naquilo que são designados como missões dos espíritos, que são as missões focadas naquilo que seria a intervenção dos espíritos em nossa vida a favor de nosso progresso moral, tá bom? Que muitas culturas vão dar designações variadas, né? Mas a gente normalmente utiliza a expressão, aqui na doutrina espírita, como chamado anjo da guarda, ou espírito protetor. O termo anjo é mais vinculado à cultura católica, que a gente, né, herdeiro muito desse catolicismo, o espiritismo é uma doutrina cristã, mas quantos de nós, né, executamos, né, as orações ao nosso anjo protetor, que tem como missão particular nos assessorar para que a gente possa conduzir a nossa existência de uma forma mais harmoniosa com os valores do cristianismo. Aqui em casa, diga-se passagem, com regularidade a gente faz o culto do evangelho, e normalmente eu sempre lembro nas orações iniciais dos anjos da guarda, sim, dos espíritos protetores. E é a eles que eu faço o convite para o culto, porque eu consigo imaginar o entusiasmo deles, né, ao ver nós, habitantes dessa casa, fazemos o culto. Eles deve ser um momento de êxtase para eles. Nossa, né? Arrumaram confusão a semana inteira, né? Menino, né, arrumou confusão, pai brigou com a do menino, né? Tiveram ideias infelizes, né? Discutiram sobre temas desnecessários, aí estão agora no culto do evangelho, sim? E aí, lógico, é o momento de agradecer de que as coisas só não degringolaram por completo, porque nós temos a missão dos espíritos nas nossas relações pessoais, em que eles vão sugerir que a gente venha fazer a coisa certa todo o tempo. Nesse mesmo, né, na hora certa, não. A coisa certa todo o tempo. Não é isso mesmo? E, muitas das vezes, né, o nosso despertar consciencial é muitas vezes realizado pelo próprio espírito, de falar assim, ô companheiro, você está aí com dúvida se faz isso ou não? Lembre-se de que existe um valor a ser seguido, existem, né, princípios que são determinantes. E por esses princípios, a atitude ética e correta a ser realizada é preocupar, né, em fazer o correto sempre. E aí a gente age de uma forma, né, mais correta. Então, muito bom a gente ter essa certeza de que somos amparados pelos espíritos protetores. E todo mundo tem anjo da guarda, viu, gente? Todo mundo está assistindo essa palestra aí. Tem alguém muito empolgado que você está assistindo essa palestra. É o seu companheiro que essa hora está sorrindo, está feliz que eu estou fazendo um comentário a respeito da existência dele. Fala assim, nó, que bom que você está lembrando que eu existo, né? Para ele rezar para mim também, para a gente ter uma relação de sintonia. Porque essa relação ela é fundamental, tá bom? Pedir ajuda para o anjo da guarda em momentos mais difíceis é fundamental. Todo mundo tem um, né? E é o seu companheiro, né? Lembra lá das palavras de Jesus, onde estiver reunido 2 ou 3 em meu nome. Por que 2 ou 3, né? Será que eu não posso ser um cristão solitário? Não pode, porque não existe cristão solitário. Sempre tem alguém nos amparando, né? O nosso anjo da guarda. Então, sempre 2 ou 3 reunidos em nome do Cristo. E aí a gente pode, lógico, reafirmar nessa perspectiva outro ponto central, que é a questão das variações de conexões com espíritos em missão, que a gente pode assumir protagonismo na relação com eles. Como, por exemplo, outras atividades que sejam conectadas com o espírito altruísta que a doutrina espírita nos propõe. Eu fiz um checklist aqui rápido, tá bom? Culto do evangelho, vai ter o espírito responsável por ele. A reunião do centro, a gente fala da atividade que se realiza, a atividade do passe, a reunião mediúnica, todas essas atividades estabelecem integrações nossas conosco, com espíritos que têm missões de fazer coisas que são corretas e que nós aqui na Terra podemos integrar a esses espíritos. Eu fico imaginando, né, quão trabalhoso foi eu estar aqui falando para vocês, porque alguém me convidou, alguém fez questão de quê? De insistir no convite, porque eu demorei para responder. Alguém fez questão de hoje, né, mais cedo, hoje não, na semana, no começo do mês, enviar um cartaz para mim dizendo, é você que vai estar lá naquela quarta-feira de 18. Aí depois, hoje mais cedo, recebi uma mensagem dizendo assim, o link é esse, para você entrar para fazer atividade.
E as coisas foram o quê? Foram sendo levadas de uma forma tal que eu poderia estar aqui. E eu fico imaginando, na minha própria casa, né? Eu estou falando com vocês há quase uma hora, cheio de meninos lá fora que já estão dormindo, né? Já estão tranquilos lá na cama deles, e não ocorreu nenhum evento extra para que essa reunião acontecesse. Então, eu fico pensando qual trabalho os espíritos tiveram para que tudo funcionasse bem, para a gente estar aqui reunido agora. Quantos espíritos? Poderíamos contar, quem sabe, até na casa de dezenas de espíritos que estariam o quê? No esforço para que essa pequena luz, né, que vem irradiar desse encontro, possa ter significado para todos nós que estamos aqui. Sim? Seja para o próprio expositor que fala e escuta e repensa suas atitudes, quanto para aqueles que organizam, aqueles que mesmo, né, de forma desconectada, por estarem fazendo outras atividades, estão ouvindo essa palestra, mas que devagarinho, né, esses vínculos são estabelecidos e essa relação acaba assumindo uma dimensão importante para todos nós. Então, por isso que sim, é muito importante estarmos integrados à atividade fraternal para que a gente possa fazer vínculos com esses espíritos nas relações do dia a dia. E que a gente, né, possa até romper com outros vínculos, né, que são os vínculos obsessivos. Nosso assunto é missão dos espíritos, né? Mas a gente sabe que os espíritos também podem nos influenciar de forma negativa. Não é influência, né? É obsessão, que é equilíbrio de forças inferiores. A gente lembra muito de Emmanuel no livro Pensamento e Vida, que ele define a obsessão como equilíbrio de forças inferiores, retratando-se entre si. Então, Emmanuel deixa bem claro que obsessão é equilíbrio, né? Não é necessariamente um obsessor e um obsediado. Então, nesse sentido, na medida que a gente faz conexões positivas, a gente vem romper naturalmente as conexões negativas que temos, tá bom? Além desse ponto que eu considero fundamental, que é a missão dos espíritos integrado com a nossa vida, a gente teria nesse capítulo uma vasta gama de estudo a respeito da ação dos espíritos na natureza, que é muito rico, né? A sucessão de perguntas, a partir da pergunta 536, que vai abordar esse tema, tá bom? Eu vou ler exclusivamente essa, porque o meu tempo está acabando, mas que a gente possa, pelo menos, ter essa questão como referência, tá bom? Na questão 536, fala assim: os grandes fenômenos da natureza, esses que se consideram como perturbações dos elementos, são devido a causas fortuitas ou têm, pelo contrário, um fim providencial? E aí a resposta fala assim: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. A égide de Deus é a confiança de sua providência. Nada ocorre sem o fundamento da lei de Deus e seus preceitos. Então, nesse caso, a partir dessa pergunta, começa uma sucessão de questões de Kardec, que é a pergunta 536A, 536B, que começa exatamente Kardec a sugerir que esses fenômenos da natureza possam estar, de certa forma, vinculados à ação dos espíritos. E aí, os espíritos vão confirmar isso, vão dar um ar verossímil a essa dúvida de Kardec, dizendo que sim, tanto os grandes quanto os pequenos fenômenos da natureza, eles têm uma relação muito forte com a espiritualidade. Tanto daquilo que seriam os espíritos, que são descritos como os elementais, que são aqueles espíritos aí nas primeiras reencarnações, que são manipuladores de elementos da natureza, que são úteis para utilizar esses elementos da natureza, para a intervenção de pessoas encarnadas ou desencarnadas, até aquilo que é designado, né, na própria obra de Kardec, como chamados co-criadores em plano maior, que tem como símbolo central a própria figura de Jesus, que estaria ele na gênese planetária, na constituição exatamente do orbe em que nós habitamos. Lógico que essas palavras não me pertencem, essas palavras são de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, na introdução do livro, quando ele fala da gênese planetária, ele vai falar exatamente dessa comunidade de espíritos puros, que são exatamente os arquitetos do universo, que deram origem, por exemplo, ao nosso planeta dentro dessa perspectiva de missão.
Me permite também essa leitura, porque é um texto simplesmente maravilhoso, né? Fala assim: rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção de nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Então, em só 2 oportunidades, a comunidade dos espíritos puros, que regem o nosso sistema solar, tiveram próximo de nosso planeta. E aí, completa-se, né, o texto com Emmanuel. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas de nosso sistema cosmogônico e os pródomos da vida na matéria em ignição do planeta, e a segunda, quando a descida da vida do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do Evangelho do amor e redenção. Então, de novo, né, a gente não tem como não falar que é pura poesia, não é isso mesmo? Emmanuel fala que essa comunidade de espíritos puros só esteve próximo de nós em 2 momentos. Um, quando a Terra, né, foi retirada da nebulosa solar para dar origem, né, ao nosso planeta, e outro, da vinda de Jesus até nós, dentro daquilo que seria o seu projeto missionário maior, que é exatamente a evangelização de nossas almas. Aí eu posso, né, ao fechar esse estudo, fragmentar exatamente essas 2 propostas. Os espíritos são muito ocupados, seja nas missões vinculadas à natureza e seja nas missões vinculadas à extensão do evangelho ao coração de cada um de nós. Tudo bem? Gente, meu horário, né, acabou. Eu tinha algumas folhas a mais para passar, mas eu acabei empolgando e fiquei falando sem consultar. Peço desculpa a vocês. Mas obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau. Nós que te agradecemos, viu, Adriano? Foi muito esclarecedor aí, seja qual for a nossa missão, ainda que muito acanhada, né? Vamos desempenhar com alegria. Miranda, a ministra veneranda, né? 1 milhão de horas. 1 milhão de horas, Luciana. Sem reclamar. Sem esmorecer e sem parar, né? Sem interromper. Esses exemplos, eles esclarecem muito para a gente, traz ânimo, né? A gente sabe que está muito longe disso, mas vai buscar alcançar, né? Com certeza. Eu vou aproveitar aqui que o pessoal está nos assistindo, vou deixar o recado para o próximo domingo, pessoal, antes de eu fazer a prece final aqui. A nossa reunião do próximo domingo, ela está rolando aí na tela para vocês, ela começa mais cedo, é de 19 às 20 horas. E o tema vai ser o perdão como libertação. Muito interessante aí para nós todos. Então, nós vamos fazer a prece final aqui, agradecendo a Jesus, aos amigos espirituais que nos auxiliaram o nosso palestrante, para que tudo transcorresse em harmonia, para que os aprendizados, os ensinamentos, os esclarecimentos forem trazidos a todos nós que estamos aqui reunidos, cada qual em sua casa, mas conectado por essa grande rede, vibrando numa mesma sintonia. Aproveitando essa oportunidade, pedimos a Jesus que abençoe todos aqueles que se encontram nos leitos dos hospitais, em sofrimento, a todas as famílias que estão passando necessidades nesse momento. Que Jesus nos abençoe, esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Sim, seja. O Adriano, mais uma vez, muito obrigada, viu? Fica Obrigado, com Deus. Luciana. Pode ir lá olhar os seus meninos, está tudo dormindo certinho. Já estão dormindo, com certeza. Pequenininho, né? Então Verdade. tá bom.
Grande Obrigado, abraço, gente. Um viu? abraço para todos. Tá Tchau. joia, tchau.